Fala galera, esse é o Estogel, sou o professor Horácio Ferraz, espero que você esteja bem. Mais uma aula de história hoje com o tema de povos semitas, Antiguidade Oriental. Nós vamos falar sobre fenícios e hebreus, um tema importante, essa relação dos vários povos que se originaram aí no final da pré-história, do Neolítico, e que vão se desenvolver através da agricultura, do comércio. Espero que você aprenda aí o conteúdo. Falando sobre os diversos povos semitas, né? Fenícios, hebreus, amoritas, cananeus, sírios, arameus e árabes. Todos esses povos são chamados de povos semitas, né? Que pela tradição, né, pela oralidade bíblica, pela tradição bíblica, seriam descendentes de Sem, né, um dos filhos de Noé. A versão histórica, a versão mais científica sobre esses povos, tem três teorias, né, dentro das quais a principal seria que são povos provenientes da região da Arábia, que por volta de 3.500 anos antes de Cristo teriam migrado em busca de terras férteis e disputado aí os territórios da antiga Mesopotâmia, as margens do rio Tigre e Eufrates. Os fenícios são povos que são originários da região do atual Líbano, né? Ou seja, Ásia Menor, né? A parte mais oriental do mar Mediterrâneo, né? Nas costas da Ásia Menor. E por volta de 3.000 anos antes de Cristo, os fenícios tiveram aí o seu início de desenvolvimento, né? Na cadeia do Líbano, né? Uma cadeia montanhosa, uma região bem acidentada, com um relevo não muito bom para a agricultura, e esses povos vão se desenvolver com uma dependência aí, muitas vezes, do deslocamento marítimo, né? Aproveitando para a agricultura, para a sua sobrevivência, os pequenos rios, né? Com a produção de cereais, legumes, vinho, algodão, oliveiras, figueiras e videiras, né? Os fenícios desenvolveram uma agricultura, mas o seu forte econômico estará ligado aí no comércio marítimo, né? Eles estavam situados próximos a florestas, né? Com pinhos, cedros e cipestres, e dessas florestas eles passaram a construir navios e outros tipos de construção, casas, etc. e tal. Então os fenícios vão desenvolver as melhores embarcações do mundo antigo oriental, que dos quais os gregos, os romanos, né, e toda a Idade Média depois, os árabes, né, vão herdar as técnicas navais, marítimas, né, e construção de navios dos povos fenícios. O artesanato, muito importante para esse povo, eles desenvolveram um comércio intenso de tecidos bordados e tinturas naturais. Eles arrancavam tinturas de variadas cores dos mariscos, né? E eles desenvolveram cores como a púrpura, que na antiguidade representa aí riqueza, né? Luxúria, poder, entre outras coisas. Bom, o comércio, como nós já falamos, foi muito importante para o desenvolvimento dos fenícios. Eles eram habilidosos navegadores, comerciantes e artesãos, né? Os fenícios eles se desenvolvem em cidades-estados independentes uma das outras, né? Os fenícios eles tinham um comércio estabelecido com diversos pontos do mar Mediterrâneo, com o Egito, com a Mesopotâmia, e as cidades eram independentes, né? Cada cidade tem aí o seu próprio governo, né? E o comércio o comércio, a cultura, a religião, né? Politeísta, a adoração de imagens de Baal, de Balaíns, são aí os fatores que aglutinam aí a cultura desses povos, né? Os chefes fenícios eram chamados de sufetas, e as principais cidades são Biblos, Sidom, Tiros, Biritos, né, que seria a atual Beirute, e Arados. Essas são as principais metrópoles, as principais cidades fenícias. As rotas marítimas deram um ar de domínio aí, né, de controle do mar Mediterrâneo, e esse sistema de governo do mar ganhou o nome de talassocracia. Isso é um conceito que aparece bastante no vestibular,
Talassocracia, em grego, significa mar e governo, né? Então, os fenícios eles foram os grandes colonizadores do mar Mediterrâneo. Depois, obviamente, serão dominados pelos gregos, pelos macedônios e depois pelos romanos, né? E durante toda a Idade Média, ou boa parte da Idade Média, pelos árabes, né? Então, o controle do mar Mediterrâneo está em disputa, né? Em constante disputa por diversos povos da antiguidade, tanto oriental quanto depois a antiguidade clássica e a própria Idade Média pelos árabes, né? Por volta de 1200 a.C., os fenícios já tinham dominado, né, colonizado pelo menos o sul da Península Ibérica, Portugal e Espanha, o sul da Palestina, e a importante cidade que foi fundada pelos fenícios no norte da África, essa África mediterrânea, como nós costumamos chamar, a cidade de Cartago. Essa cidade foi fundada pelos fenícios em 814 a.C., e o comércio fenício, então, ele alcança aí uma amplitude global, se é que nós podemos dizer assim, porque Europa, norte da África e a Ásia, né, o Oriente Médio, o Oriente Próximo, são os lugares por onde esses povos estão fazendo, aí, realizando um comércio muito intenso, né? Temos os povos mais desenvolvidos em termos de cultura, agricultura, economia, que são os povos conhecidos. Obviamente, os povos mais a leste, né, Índia, China, Japão, não estão ainda em contato direto com esses povos do Oriente Médio. É importante você lembrar que Cartago vai ser disputado pelos romanos, né, por volta do século 3, 2, e em 130, 160 a.C., Cartago vai ser completamente dominada, vai se tornar uma província romana após o término das Guerras Púnicas, né, que nós estudaremos quando estivermos aí tratando do Império Romano. Em 650 a.C. vai haver uma dominação babilônia, né, os fenícios serão dominados pelo Império Neobabilônico de Nabucodonosor II. Se você não assistiu a aula de Império Mesopotâmico, povos mesopotâmicos, você pode voltar e assistir essa aula. E um legado, né, vamos dizer assim, questões que os fenícios nos deixaram, né, em termos de legado histórico, importante, né, na navegação, conhecimentos ligados à astronomia. Automaticamente navegação e astronomia estão relacionados por essa questão da localização, né, da orientação na hora de navegar. A matemática, através do comércio, muito importante, né, muitas coisas foram desenvolvidas por esses povos, e o que chama também a atenção é que os fenícios desenvolveram o primeiro alfabeto fonético, né? Um alfabeto com sons que o que você lê e você fala estão diretamente ligados. O alfabeto fenício vai depois dar origem ao alfabeto grego, ao latim, que era o idioma falado no Império Romano, e desses alfabetos, desses idiomas, surgem as línguas modernas. Então, fica aí a contribuição dos povos fenícios para a nossa civilização atual. A religião dos fenícios era uma religião politeísta, né, uma crença em vários deuses, e eles adoravam imagens de deuses semitas, né, os Balaíns, né? A Bíblia cita inúmeros aspectos da cultura religiosa dos fenícios que acabou sendo difundida na Mesopotâmia e acabou influenciando até mesmo os próprios hebreus, né, que mesmo sendo os primeiros criadores de uma fé no único Deus, né, do monoteísmo, a Bíblia mostra que muitos hebreus acabaram deixando o monoteísmo e passando a adorar os deuses fenícios, os Balaíns. Falando então sobre os hebreus, esse importante povo que remete hoje à civilização judaica, aos judeus, os hebreus são extremamente importantes porque eles foram o primeiro povo monoteísta da história, ou seja, eles passaram a adorar um único Deus, né? Javé, o Deus dos hebreus pela Bíblia, né? No hebraico ele tem vários nomes, né? E é muito importante entender que dos hebreus, o judaísmo, que é a primeira religião monoteísta, ela vai dar origem depois, futuramente, ao cristianismo, já no Império Romano, e que também vai dar origem ao islamismo no século VI com Maomé.
Então, do judaísmo surgem as 3 principais religiões monoteístas do mundo atual. E como que funciona, então, qual que é a origem dos hebreus, né? Os hebreus, esse povo semita, tudo indica que tenha migrado aí da Palestina, né? E famílias seminômades, né, de pastores e agricultores, estariam ligadas ao patriarca Abraão, né? A Bíblia conta toda a história de Abraão, em que ele é chamado por Deus para ir até a terra que Deus estaria prometendo a ele e fazendo dele uma grande nação de filhos, né, escolhidos por Deus. Yahvé, né? O povo hebreu, ele é muito marcado por 4 leis fundamentais, né? Um povo escolhido por Deus, destinado a viver em uma terra que Deus prometeu, a terra prometida, que teria que seguir à risca as leis que esse Deus estaria criando para eles, os 10 mandamentos, né? E que estariam adorando esse Deus num lugar construído a pedido do próprio Deus, que seria o Templo de Salomão, que virá a ser construído em 960 a.C. É muito importante você entender que os deuses do mundo antigo oriental são deuses territoriais, são deuses de cidades, de lugares, e são deuses que não estão exigindo, em termos escritos, em doutrinas escritas, nenhuma grande conduta ética e moral dos povos da Mesopotâmia, do Egito, os fenícios, etc. e tal. Esse povo hebreu, né, e o Deus dos hebreus, aparece na Bíblia como um Deus completamente diferente, porque primeiro ele é um Deus de pessoas, ele conversa com os seus principais personagens, né? Então, seja Abraão, seja Moisés, sejam os vários reis que o povo hebreu vai ter a partir do estabelecimento das 12 tribos de Israel, você percebe que esse Deus é um Deus muito pessoal, que está aí falando diretamente com o seu povo, e é um Deus que estabelece uma conduta ética, uma conduta moral que deve ser seguida pelo seu povo. E à medida em que o povo hebreu se afasta dessa conduta, a história bíblica ela narra que esse Deus ele corrige esse povo através de invasões de outros povos, através de exílios, de períodos de escravidão, como foi o caso da escravidão no Egito e depois do exílio do cativeiro da Babilônia. Depois eles serão dominados por Alexandre o Grande e futuramente pelos romanos. Nós percebemos que à medida que os judeus se afastam daquilo que foi estabelecido nos 10 mandamentos e nas inúmeras exigências que Deus faz para os hebreus através dos 5 livros da Bíblia, né? Da Torá, que seriam os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, você percebe que esse Deus ele meio que se afasta do povo em pecado e acaba os advertindo, os corrigindo através aí de situações que vão sendo construídas ao longo das invasões de povos inimigos. Bom, nós temos o seguinte: Jericó, ela é tida pela arqueologia, pela ciência, como a cidade, o núcleo urbano mais antigo que se tem notícia, né? 9.000 anos antes de Cristo, temos resquícios de ruínas de uma antiga cidade que seria então Jericó. Por volta de 3.500 a.C., vários aldeamentos semitas se formaram nessa região do norte da Mesopotâmia, né, indo aí para a região de Israel atual, né, Palestina, e por volta de 2.300 a 2.000 a.C., formando aí os povos cananeus, né, na região de Canaã, como é chamado. Houve uma intensa penetração de amoritas e cananeus, e os povos hebreus teriam migrado para o Egito por volta do ano 1700, 1600 a.C., por conta de uma grave carestia, de uma grave seca que gerou uma fome muito intensa, e eles acabaram sendo subjugados pelos egípcios e ficaram como escravos por aproximadamente 400 anos, né? Então, de 1600 a 1300 a.C., aproximadamente, ficaram cativos, né? E por volta do ano 1300 ao ano 1200, esses povos eles acabam buscando uma fuga, né, do Egito, que seria aí o êxodo, né, a saída da escravidão, a saída do Egito para Canaã, para voltar à Terra Prometida, e o deslocamento gerando essa escravidão. Moisés foi o líder, né,
que conduziu o povo hebreu a deixar o Egito em busca da sua terra prometida. O êxodo durou cerca de 40 anos, e é nesse contexto que surge a base do Antigo Testamento, né, os 10 Mandamentos. E para voltar para Canaã, os hebreus tiveram que enfrentar os filisteus, né? São povos de estatura maior e possivelmente são povos de origem grega, né? E esses povos já tinham dominado a região de Canaã, então os hebreus tiveram que travar uma dura batalha contra os filisteus, que a princípio empreendeu sobre os hebreus inúmeras derrotas, e eles vão se organizando até que conseguem vencer os filisteus e assumir novamente o controle de Canaã. A política hebraica, ela se estabeleceu através da Liga das 12 Tribos Hebraicas, né? Cada um aí dos profetas, dos patriarcas, recebeu lotes de terra e foram estabelecendo, então, regiões que a princípio eram organizadas de forma coletiva, né? Nós tínhamos tradições culturais religiosas para as necessidades militares, econômicas, mas não existia em si um governo unificado. Quando nós avançamos, nós percebemos que em tempos de guerra, os hebreus organizavam-se através dos juízes, né? E a Bíblia também tem um livro que trata desse período histórico em que os juízes organizavam o exército, organizavam a economia, em tempos de guerra ou situações adversas, né? E por volta de 1050 a.C., os hebreus sofreram algumas derrotas diante dos povos filisteus. Em 1030, surge a monarquia hebraica, né? Então, por uma questão de organização, os povos hebreus acabaram entendendo que deveriam ter um rei, que deveriam ter um governo centralizado, e Saul, né, é o primeiro rei que unifica aí o Estado de Israel através das 12 tribos, né? Vai haver, obviamente, uma diferenciação social, né, uma hierarquia, né? O rei, a nobreza, depois vem os funcionários menores, né, comerciantes, até mesmo os escravos, que eram comuns, escravos domésticos nesse período. Bom, nós temos a construção do Templo de Salomão, né? Em 960 a.C., o famoso rei Salomão constrói um templo central em Jerusalém, e do patriarca Jacó, né, surge então o Estado de Israel, né, a nação de Israel. Em 926 a.C. vai haver uma divisão do reino de Israel. Percebe-se que não há uma unidade coesa entre os próprios hebreus. Algumas disputas internas e divisões internas vão levar à divisão norte e sul, né? Então Judá com capital em Jerusalém e Israel com capital em Samaria. Os israelitas e os judeus têm o mesmo significado, né? Quando nós falamos de Israel, né, nós estamos falando de judeus. Quando estamos falando de hebreus, estamos falando de israelitas, né, de judeus, porque são um povo com uma cultura muito forte, né? Existem vários livros que falam de cidadania, que falam da construção do conceito de cidadania. O próprio historiador Jaime Pinsky, ele organiza um livro com essa temática, e nós percebemos que o judeu, ele é judeu em qualquer lugar do mundo, né? Ele tem uma cultura que dificilmente se modifica ao longo do tempo. Eles têm uma cultura, uma unidade cultural muito forte. Então, em qualquer lugar do mundo que você vá, que você encontre judeus, você percebe que não há uma diferença. Eles não... Obviamente, o judeu do Oriente, né, o judeu que está dentro da Palestina, certamente deve ter traços culturais diferentes daquele judeu que está no Ocidente, que está mais aberto à cultura ocidental, porém eles carregam um traço cultural muito distinto e muito forte, né? E falando um pouquinho aqui, em 722 a.C., os assírios, né, invadiram as 12 tribos de Israel, e foi um período complicado, né, para o Estado de Israel. E em 587 a.C., Nabucodonosor II também invade e domina, né, destrói a Palestina, leva o povo hebreu cativo para a Babilônia, né? E falando um pouco mais sobre a Bíblia possivelmente deve ter sido escrita, né, por esses homens que foram, né, mensageiros de Deus, né, entre os séculos 6 a.C.
o Antigo Testamento, né, sendo todo compilado, né, sendo todo organizado, depois ele é transcrito para o grego, e até o século II depois de Cristo, o Novo Testamento, né, as cartas do Novo Testamento são escritas e compiladas, formando aí o Antigo e o Novo Testamento numa Bíblia, que seria a Bíblia cristã atual, né? Lembrando que os judeus não utilizam a Bíblia cristã atual porque eles não receberam Cristo como o Salvador, como o Messias, né? Então eles só usam a Torá, que são os 5 primeiros livros. E esse mapa, para nós encerrarmos essa aula, mostra então um pouco do mundo da Antiguidade Oriental e o que vai acontecer com esse mundo, né? Então nós temos no estado do atual Iraque os rios Tigre e Eufrates, a civilização mesopotâmica, que percebemos que por volta do século VI ela é completamente dominada, né, pelos assírios e por aí vai, e pelos persas depois, né? Nós temos o Egito, né, o importante Império Egípcio, que também vai entrar em decadência por volta desse mesmo período, né, século VI a.C. Nós temos então aqui as margens, né, do mar Mediterrâneo Oriental, os fenícios e os hebreus, correto? Que depois estarão sendo também dominados. E nós vamos ter então nas próximas aulas a formação dos povos gregos e depois os povos romanos, né? Os gregos, macedônios e depois os romanos. Olhando para a África, é muito importante você entender que, independente de todos esses impérios terem dominado essas regiões, ainda que a África mediterrânea tenha sido controlada principalmente pelos romanos, percebe-se que toda a parte ao sul, né, ou seja, a África do deserto, a África centro-sul, né, austral, ela não é dominada e ela torna-se um importante centro comercial, várias rotas de comércio envolvendo marfim, ouro, né, as estepes, as florestas tropicais do centro da África, regiões extremamente importantes com civilizações urbanas, com civilizações extremamente bem organizadas. Ao sul do Egito nós temos a Núbia, com o reino de Kush, né? E as Candaces, as rainhas que governaram essa região, que nunca foram totalmente dominados, subjugados, nem pelos romanos, nem por outros povos, né? E nós vamos ter ao longo da Idade Média uma ocupação árabe, um avanço árabe muito grande no território africano. Gostaria de agradecer a sua atenção. Se você puder e se você quiser, se inscreva no canal Histogel, deixe um like aí no vídeo, faça suas sugestões, seus comentários. Eu agradeço, muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera!